Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer um exercício que caiu no Unirv, na UniRV, no campo de Formosa, 2022, meio do ano. Questão de número 12, ele fala assim: tereré não é chimarrão. Ambas as bebidas são preparadas com a mesma erva mate em recipientes parecidos, a cuia para o chimarrão e a guampa para o tereré, e tomadas utilizando o mesmo tipo de bomba, utensílio para filtrar e sugar a infusão. Porém, existe uma grande diferença entre eles: a temperatura. Enquanto o chimarrão é feito com a erva em água quente, bastante propício para as regiões frias, o tereré é preparado em água fria ou gelada. Isso faz dele uma bebida extremamente refrescante, ideal para regiões quentes, certo? Eu vou confessar um negócio. Sou filho de gaúcho, neto de sul-mato-grossense, e eu não entendo nada. Nada, nada, nada. Nunca tomei um, nunca tomei outro. Não faço nem ideia. Então, confio em tudo que me disseram aqui, certo? Vamos lá. Imagine que uma pessoa resolveu tomar a bebida, mas não tinha disponível água fria. Então, ela reservou 1 litro de água, coletada a temperatura ambiente, 30 graus Celsius, em uma garrafa térmica e adicionou cubos de gelo a menos 10 graus Celsius para resfriar. Aí lá, o calor específico do gelo, meio. Calor específico da água, 1. Calor de fusão, 80. Calor de vaporização, 550. Uma caloria, 4,2 joules. Massa específica da água, 1.000 kg por metro cúbico. Da situação, assinale VOF. Letra A. Se a pessoa adicionou 100 gramas de gelo à água, o equilíbrio térmico foi atingido a uma temperatura inferior a 20. Pessoal, essa questão é o modelo mais pesado de calorimetria que tem. O nível foi direto ali como o pessoal fala, né? Na jugular, né? Já fui direto no modelo mais difícil. E são esses exercícios que tem gelo e a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque, olha só a questão. Você tem gelo a menos 10, vai misturá-lo com água a 30. Pessoal, nós temos várias possibilidades aqui, ó. Por exemplo, o gelo, ele pode nem chegar até zero, então ele pode esquentar até menos 5, por exemplo. E a água é que vai congelar. Uma outra possibilidade, o gelo pode esquentar de menos 10 até zero e parar aí, certo? E parar aí, e a água congelar de novo. Uma terceira possibilidade, o gelo pode esquentar de menos 10 até zero, derreter uma parte e parar aí, e no fim a gente vai ter gelo e água a zero. Uma quarta possibilidade, o gelo pode esquentar de menos 10 até zero, né? Aí chega no zero, derrete tudo, vira água a zero, né? Porque a gente lembra que enquanto está mudando de fase a temperatura não muda, né? Então ele pode esquentar de menos 10 até zero, derreter e virar água a zero e parar aí. E no fim nós temos apenas água a 0 grau. E uma quinta possibilidade é o gelo ir de menos 10 até zero, chegar no zero, ele derreter, virar água a zero, e essa água depois aquecer até uma temperatura maior que zero. Tudo bem? E aí no fim nós teremos apenas água acima de zero. E agora, qual é a possibilidade real? Qual que é o caso que está acontecendo aqui? Bom, gente, para poder saber o que está acontecendo, a gente tem que fazer o tal do balanço energético. Uma vez eu estava dando aula, aí eu fui falar isso, a menina, balanço geral. Gente, balanço geral é um programa da Record, apresentado pelo Oloares Ferreira, se eu não me engano é esse o nome, e eu nem sei se ainda é ele, mas é balanço energético, não é balanço geral, tá bom? O que é isso, balanço energético? Para quem não se lembra, é o seguinte, a gente vai fazer o cálculo de quanto de energia que o gelo precisa para derreter por completo e quanto que os corpos mais quentes podem ceder para ele, certo? Para a gente poder descobrir se ele derrete por completo ou não, tá bom? Então, gente, vamos lá, vamos começar pelo gelo. O gelo, ele estava a menos 10, né? Para derreter, o que que ele vai ter que fazer? Primeiro, ele vai ter que esquentar até zero, então é um calor do tipo sensível, para variar a temperatura, né? E aí sim ele vai derreter. Aí é um calor latente, pois está mudando de fase. Então, para derreter por completo, o gelo vai precisar ao todo de um sensível mais um latente. É o que macete, que é o calor sensível, mais o que mala, que é o calor latente, né?
que mole, que mel, já ouviu um monte aí. Bom, vamos lá, vamos jogar os dados. Massa do gelo, 100 gramas, calor específico do gelo é meio, delta teta do gelo, pessoal, cuidado, hein? Temperatura final zero, menos a inicial, que é menos 10, isso vai dar mais 10. Beleza, mais. Calor latente. No calor latente, esse M aqui é a massa que mudou de fase, né? E eu quero que o gelo derreta por completo. Então, 100 gramas, né? Que é a massa do gelo, vezes o calor latente de fusão, que é 80. Na conta, então o gelo precisará ao todo de 8.500 calorias para derreter. E quem é que vai ceder esse calor para o gelo? Gente, quem vai ceder esse calor para o gelo vai ser a água, certo? Tudo bem? A água, pessoal, ela vai ser resfriada, né? Quando a gente está fazendo balanço energético, a gente considera que a água vai ceder o máximo que ela pode. Gente, o máximo que a água pode ceder aqui no balanço energético quando ela chega até zero. Então a água estava a 30 e ela vai ser resfriada até zero, porque quando ela chegar no zero, a temperatura dela vai ficar igual à do gelo que derreteu, né? E aí, quando as temperaturas ficam iguais, cessam as trocas, né? Atinge o equilíbrio, cessam as trocas. Então vamos lá, para a água. Que macete, né, pessoal? Massa de água. 1 litro é 1 quilo, né, gente? 1 litro de água dá 1 quilo. 1 quilo são 1.000 gramas. Tem que passar para grama porque o calor específico está em gramas. O calor específico da água é 1, e o delta teta dela, temperatura final zero, menos a inicial, que é 30. Então, a quantidade de calor, menos 30.000, em que o menos quer dizer calor cedido. Então, a água, ela pode ceder 30.000 calorias, ok? Gente, vamos fazer a interpretação agora? Quanto que o gelo precisa para derreter por completo? 8.500 calorias. Quanto que a água pode ceder ao todo? 30.000 calorias. Conclusão, ela consegue derreter o gelo, sim. E além de derreter tudo, ainda sobra energia para pegar aquele gelo derretido, que tinha virado água a zero, e aquecê-lo, certo? Então, no fim, a temperatura será maior que zero, certo? Então, a gente sabe que a temperatura final será positiva. E é para isso que serve o balanço. A única finalidade do balanço é essa, gente. É saber o que que acontece. Então, a temperatura final será positiva. E agora a gente vai fazer o tradicional, que é montar um roteirinho, com o que está acontecendo com cada cor, e jogar no princípio geral das trocas de calor, certo? Então, vamos lá. Então, vamos começar pelo gelo. Gelo estava a menos 10, vai ser aquecido até zero, então é um calor sensível, né? Varia a temperatura. Aí o gelo vai derreter, vai virar água a zero, porque quando muda de fase não muda a temperatura, quente, né? Tá mudando de fase. E essa água não para aí, não. Ela esquenta, né? Ela esquenta até uma temperatura final eta, que é o que a gente quer descobrir. Calor sensível de novo, né? Tá variando a temperatura. O outro corpo é a água. A água estava a 30 e ela vai ser resfriada até teta, porque no equilíbrio as temperaturas têm que ser iguais. Calor sensível, né? Variando a temperatura. Gente, por favor, lá no balanço energético, a gente supõe que vai até zero, né? Mas nós descobrimos que, na verdade, a temperatura final será maior que zero. Bom, o princípio geral fala que o somatório dos calores tem que dar zero. Então, o calor sensível do gelo, mais o latente do gelo, mais o sensível desse gelo que virou água, certo? Mais esse sensível da água, essa soma tudo tem que dar zero. Vamos jogar os dados? Calor sensível do gelo, que macete, né? Massa é 100, calor específico é meio, delta teta. Temperatura final zero, menos a inicial, que é menos 10. Vai dar mais 10. Mais calor latente, que mala, em que o M é a massa que mudou de fase. O gelo todo derreteu, então a massa é 100, vezes calor latente é 80. Mais esse calor sensível aqui agora, que macete. Massa é 100, porque aquela água veio do gelo, né? Massa é 100, calor específico é 1, que agora virou água. Delta teta, temperatura final teta, menos a inicial, que é zero. Mais calor sensível dessa água aqui agora, gente. Que macete? Massa é 1.000, calor específico é 1, delta teta, temperatura final teta, menos a inicial, que é 30. Isso aqui tudo é igual a zero, certo?
Tudo bem, gente? Aí, eu simplifiquei todo mundo por 100, tudo bem? Todo mundo por 100, beleza? Fiz a conta, aí vou deixar com vocês, tá? E fazendo a conta, o θ deu aproximadamente 19,5, certo? 19,5 graus Celsius, tá bom? Então, o item é verdadeiro. Ele falou que era inferior a 20, ok? Beleza? Agora vamos ver qual que é o próximo item. Item 2. Se a pessoa adicionou 200 gramas de gelo à água, o equilíbrio foi atingido a uma temperatura inferior a 10. Vamos lá, gente, vamos ver? Fazendo balanço energético, mesma ideia, a única mudança é que agora a massa de gelo é 200 em vez de 100. Aí, fazendo a conta, gente, o gelo agora precisa de 17.000 calorias, certo? Para derreter completo. Lembrem-se que a água pode ceder 30.000, né? Então, conclusão, a água não só consegue derreter todo o gelo, como ainda sobra energia para aquecê-lo, aquecer aquele gelo que virou água, e a temperatura final, de novo, será maior que zero, certo? Maior que zero, tá bom? Mesmas análises, mesma conclusão, certo? Aí o mesmo roteiro, tudo igual. A única diferença é que a massa agora é 200, tá bom? 200 aqui, 200 aqui, 200 aqui, 1.000, né? Que o último calor é o da água, né? Certo? Gente, fazendo o cálculo, a temperatura deu aproximadamente 10,8. Pessoal, estou sendo mais rápido agora na análise do item B, porque ele é idêntico ao A, certo? Só muda a massa de gelo, que é 200. A temperatura, então, deu 10,8. Ele falou que ela seria inferior a 10, né? Na verdade, ela deu acima de 10 e o item é falso. Ok? Beleza. Item C. Se a pessoa adicionou 300 gramas de gelo à água, o equilíbrio foi atingido a zero. Então, vamos lá. Fazendo a conta, agora a massa é de 300. Quanto que o gelo precisa? 25.500 calorias. Quanto que a água pode ceder? 30.000. Conclusão: consegue derreter todo o gelo vira água e ainda sobra energia para aquecê-lo. Então a temperatura final ela vai ser maior que zero. E a Unir falou que ela seria igual a zero. Então a gente nem vai fazer conta. Não precisa descobrir quanto que ela vale. O item já é falso, certo? Nem precisa descobrir quanto que ela vale. Se alguém quiser descobrir, só fazer aquele roteirinho igual nós fizemos, certo? Mas não precisa. A gente já sabe que ela é maior que zero, porque a energia que a água pode ceder é maior do que o gelo precisa, tá bom? E o último item, a temperatura de equilíbrio é inversamente proporcional à massa de gelo adicionada à água. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Olha só, o que nós percebemos? Vamos dar uma olhada aqui. Quando a massa de gelo foi de 100 gramas, a temperatura de equilíbrio foi de 19,5, certo? Quando a massa de gelo dobrou, quando a massa de gelo dobrou, a temperatura caiu para 10,8. A minha pergunta é: eu dobrei a massa de gelo, a temperatura de equilíbrio caiu pela metade? A metade de 19,5 é 10,8? Não, não é, certo? Então, quando eu dobrei a massa, a temperatura não ficou exatamente a metade, certo? Conclusão: não são inversamente proporcionais, tá? E o item é falso. Muito bom, parabéns para você que acertou, certo? Beleza? Essa questão só de acompanhar já dá muito trabalho, né? Questão muito boa, excelente. Certinho? Espero que todos tenham entendido, pessoal. Bons estudos e até a próxima.